Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos nós, amém, irmãos? Bom, vamos hoje estar falando sobre a carta à igreja de Esmirna, é a segunda igreja, a segunda carta, né? A gente viu na aula passada, vocês voltarem aí nos vídeos do YouTube, vocês vão ver na aula passada, o André falou sobre a igreja de Éfeso, tá certo? Que vale a pena a gente estar pensando, sempre que nós vamos falar de cada igreja, óbvio, né? Vamos estar a cada aula falando de uma igreja, mas o ideal é que você junte as informações e tente ver isso como um panorama, tá? Como o André pontuou aqui na aula passada, você tentar olhar isso também como a linha histórica da igreja, né? Como a gente já falou, a história secular ela se divide em pré-história, história, e a história mesmo a gente vai dividir em história antiga, média, moderna, contemporânea. Essas divisões, elas são artificiais, óbvio, e elas são feitas para ajudar a gente a entender melhor cada período, o pensamento hegemônico em cada período, as transformações da sociedade em cada período desse, assim facilita a gente a se situar nesse tempo histórico. A mesma coisa a gente encontra aqui nessa carta, as cartas das igrejas. Nós também entendemos que além de Esmirna, Éfeso, cada uma dessas igrejas existirem de forma histórica, elas também são uma mensagem profética à igreja em todo o tempo. Então essas igrejas, elas também são as eras da igreja, como se a gente dividisse a história da igreja em 7 períodos, né? O período, a era de Éfeso, o período, a era de Esmirna, e assim vai, Pérgamo, Tiatira, e por aí Sardes, Filadélfia e Laodiceia, ok? Cada um desses períodos tem sua particularidade, então eles são os hegemônicos, são a maior parte da igreja está dentro daquele contexto, mas não obstante você encontra todas essas características da igreja em todos os tempos. Então, por exemplo, se a gente pensar, se a gente entender que nós somos a igreja do fim, que nós vivemos o período de Laodiceia, por exemplo, e esse é um entendimento majoritário em quem entende dessa forma as cartas, isso não significa que nós não encontremos nos dias de hoje uma igreja vivendo a situação de Esmirna. Não é a maioria, mas nós encontramos igrejas vivendo em situação de Esmirna. Quando a gente vai lendo aqui, vocês vão ver isso claramente. Amém? Então vamos continuar aqui. Vamos ver aqui, vamos ler então Apocalipse 2, de 8 a 11, e especificamente a carta ao anjo da igreja em Esmirna. Vamos lá? Lendo aqui. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém. Amém? Algumas coisas a gente precisa estar pontuando para que a gente possa entender esse contexto de Esmirna, né? Nós estamos pelo menos há 2000 anos dessa carta, desses irmãos. E aí o que a gente pode entender, né? É interessante a gente ressaltar alguns pontos que essas igrejas, a história pregressa dessas cidades, não dessas igrejas, a história de Esmirna, a história de Éfeso, a história de Sardes, a história de Pérgamo, elas servem como pano de fundo para a mensagem que Deus vai estar dando à sua igreja para 300, 400, em alguns casos até 1000 anos depois, né? Pode ser Laodiceia, por exemplo. É interessante também a gente pensar o quanto o nome dessas igrejas, que não foram escolhidas por essas igrejas, tipo assim, a mensagem à igreja em Esmirna. Então, esse não era o nome da igreja, a igreja estava em Esmirna. Quem escolheu esse nome não foram os cristãos, eles estavam morando ali. E é interessante como esses nomes também servem como mensagem, servem como tema da mensagem de Deus. Ou seja, é como se tivesse uma mensagem também aqui, olha, a história pregressa dessa cidade está nas minhas mãos. Quando eles escolheram um nome para essa cidade, estava em minhas mãos fazê-lo.
né? Tudo está sobre o domínio, o controle soberano do Senhor, porque quem escolheu o nome não foi a igreja, quem escolheu o nome não foi os judeus, então foram gregos, foram outros povos que escolheram os nomes, mas os nomes também servem à mensagem profética e ao período profético e à vida, aquilo que eles estavam passando nesse momento. Então o nome serve ao momento histórico dessa igreja, o nome serve ao momento profético dessa igreja, ou seja, a gente vê até nisso uma mensagem da soberania de Deus. Outra característica importante é que a gente vê esse desafio da igreja. Nós temos, e isso é uma questão que a gente pode pensar em teologia, a gente tem a característica da dupla cidadania do cidadão do reino, né? Nós, enquanto cristãos, nós somos brasileiros, então essa é a nossa cidadania, é a minha, né? A cidadania terrestre, mas nós também somos cidadãos dos céus. Okay? Então essa dupla cidadania. Algumas pessoas aqui têm tripla cidadania. Então tem uma cidadania no Brasil, tem uma outra em Portugal e ainda tem uma cidadania celestial, né? O que a gente vai aprendendo com isso? É que o nosso desafio não é abrir mão da nossa cidadania terrestre, mas é que a gente vai se tornando cada vez mais cidadão do céu que da terra. Ou seja, que nós venhamos a abraçar cada vez mais a nossa cidadania celestial, de modo que a nossa vida aqui na terra ela seja bem de peregrino. Se a gente for imaginar isso de uma forma prática, imagina um indivíduo que está no Brasil há 40 anos. Então nós temos muitos irmãos que foram para Portugal, né? Então eles foram para Portugal, agora nessa última crise, aí eles foram tudo para Portugal. Então estão lá em Portugal há um ano. Se você perguntar para eles, eles são brasileiros e portugueses. Eles têm dupla cidadania. Só que, 39 anos no Brasil, um aninho em Portugal, eles são brasileiros que moram em Portugal. Mas daqui a 40 anos, se eles continuarem em Portugal, e você for perguntar para eles são portugueses que viveram no Brasil. Porque a cidadania portuguesa ela vai se tornar majoritária dentro daquela realidade. Então a ideia é essa, que a gente se torne mais cidadãos dos céus que da terra. Só que quando a gente olha para a história dessas igrejas, esse é o grande desafio. Essas igrejas elas vão tomando a forma da cidade onde elas estão inseridas mais do que deveriam. E isso também é uma mensagem importante para a gente estar pensando, tá certo? Então eu vou falar alguns pontos. Às vezes vai ficar difícil a gente ficar fazendo ponto de ligação entre os pontos, mas são importantes para a gente poder entender isso tudo aqui, tá certo? Próximo slide. Próximo slide ali nós temos a posição geográfica, obviamente está muito pequenininho, mas depois você pode procurar no seu mapa aí em casa se você tiver curiosidade, de Éfeso, em abaixo e Esmirna, tá certo? E aí a gente vai fazer quando as cartas elas vão fazendo um círculo, ok? Então elas começam em Éfeso, vai para Esmirna, depois Tiatira, Pérgamo e ela termina ali fazendo um círculo. Se você olhar, essas duas cidades elas não estão no mar Egeu, elas estão no continente, ali para tipo 11, 15 quilômetros, até um pouco mais para dentro do continente, ok? Isso é importante para o que a gente vai falar agora das características históricas de Esmirna. Como eu falei ainda há pouco, a história dessas cidades elas também servem como um pano de fundo para a mensagem que Deus vai estar dando, e aí eu queria trazer alguns pontos que valem a pena. Assim, o primeiro ponto é que, assim como Éfeso, Esmirna também é uma cidade de porto importante. Então, se você falar assim, por que Esmirna era importante? Por causa do porto. Né? Você entendendo naquele contexto, não existiam aviões, eram os portos faziam comércio, eram os portos que levavam e traziam grandes cargas, né, de materiais. Então, os portos faziam a cidade ser importante. Elas não dão direto no mar Egeu, elas tinham rios, então os portos ficavam em rios e esses rios desembocavam no mar Egeu e do mar Egeu eles alcançavam o Mediterrâneo e por isso elas se tornaram cidades importantes. Diferente de Éfeso, o que aconteceu com Éfeso? Éfeso, no momento que essa carta foi escrita lá para Éfeso, a Éfeso não passava por esse perigo de desaparecer, mas Éfeso desapareceu, porque o rio no qual ficava o porto, ele foi sendo assoreado com o tempo. Né? O rio trazia sedimentos e esses sedimentos foram assoreando o rio, de tal modo que a vida acabou em Éfeso. E hoje Éfeso está a 14, 15 quilômetros do mar Egeu e aí ela perdeu historicamente a importância e hoje você só tem as ruínas de Éfeso. Tiatira,
Esmirna, o rio dela não sofreu assoreamento, o rio continua vivo até hoje, e isso é bem interessante quando a gente compara a história dessas duas cidades, né? Então, Esmirna existe até os dias de hoje com o nome de Izmir. Segundo alguns comentaristas, essa cidade, Esmirna, ou Izmir, e também Filadélfia, são as cidades que elas duraram todos os períodos históricos, né? Algumas dessas outras cidades, Éfeso, ou Tiatira, ou Pérgamo, essas cidades elas ou deixaram de existir, não existem nada, hoje só tem uma ruína, existe uma cidade do lado ou uma cidade próxima, ou elas deixaram de existir em determinado momento e aí depois construíram uma cidade em cima, mas que não é mais aquela cidade ela acabou sendo substituída por uma outra, tá certo? Não apenas mudou de nome, no caso de Esmirna, ela só mudou de nome. Esmirna também é a primeira cidade da Ásia onde se construiu um templo à deusa Roma. E isso é uma característica importante, porque esse templo à deusa Roma acabou se tornando depois um dos principais templos de adoração ao imperador, no caso Tibério. O que acontece? O culto ao imperador foi o principal motivo de perseguição aos cristãos. Quando Diocleciano ele faz o seu edito e ele passa a tornar obrigatório a adoração ao imperador, isso facilitou a perseguição aos cristãos que se inicia em Nero. Então, a perseguição aos cristãos tem início em Nero e ela ganha, com o edito de Diocleciano, o motivo legal que facilita ao império a perseguir os cristãos. Então, o principal motivo de morte dos cristãos, e tem alguns cálculos que as pessoas fazem, eu confesso que eu não sei até quanto eles são aumentados, mas eu vi algumas pessoas fazendo um cálculo que se comparasse a população da época, a quantidade de pessoas que foram mortas, cristãos que foram mortos na época em Roma, em todo o território romano, apenas por serem cristãos, e você pegasse essa população e trouxesse para os dias de hoje e colocasse isso para o mundo todo, nós teríamos nesses 200 e poucos anos a morte de 100 milhões de pessoas, algo como se morresse por ano 500 mil pessoas apenas por serem cristãos. Então, para vocês entenderem quantas pessoas foram mortas nesse período, é óbvio, fazendo o comparativo, né, proporcional. O que acontecia com os cristãos? Os cristãos que não participavam desse culto ao imperador, eles eram considerados traidores e aí, por conta disso, eles eram mortos. O cristão ele sempre deu a César o que é de César. Essa foi inclusive uma ordem de Jesus, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O problema é que a história ela vai mostrando que César não se satisfaz só com o que é dele e não demora muito, ele começa também a querer aquilo que é de Deus. Aquela fidelidade que somente é de Deus, ele quer para ele também. Aquela devoção que somente é a Deus, ele quer para ele também. E os cristãos são ordeiros, os cristãos eles respeitam as leis, os cristãos respeitam as autoridades, mas eles não podem ir além daquilo que a Bíblia nos permite ir, e isso é interessante. Então o culto ao Estado foi quem mais matou pessoas nesse momento e foi quem mais matou pessoas durante toda a história, fosse o culto ao Estado socialista, comunista, ou hoje em dia mesmo, se você for pesquisar, hoje mesmo eu estava lendo uma informação de que na China cristãos estão sendo presos, principalmente os da igreja não oficial, ou seja, daquela igreja que não se curvou ao Estado, essas igrejas estão sendo perseguidas e alguns cristãos estão sendo presos, tá certo? E quanto ao edito de Domiciano, é importante também ressaltar que muito disso era provocado pelos próprios judeus, e a carta vai citar isso. Os judeus provocavam denunciando os cristãos. O que acontece é que os cristãos, quando eles surgem como uma seita judaica. Eles eram judeus que acreditavam que Jesus era o Messias, eles se reuniam na sinagoga. Se você for ler Atos, se você for ler as epístolas paulinas, era comum Paulo estar sábado ensinando nas sinagogas, ok? E em Éfeso, Paulo faz isso, então Paulo ele ensinava nas sinagogas. O que acontece? Com o tempo, os judeus, ali por volta do ano 80, 90, eles criam lá uma oração, aquelas 18 orações, uma delas, eles criam uma oração de maldição aos hereges ou aos apóstatas, que na verdade seriam os judeus
que haviam se convertido ao cristianismo, mas que ainda congregavam nas sinagogas. Então, eles foram expulsos das sinagogas, pararam de conviver, e os judeus passaram a não querer ter nenhuma relação mais com os cristãos. Por quê? Porque os judeus eles tinham proteção do Estado romano para não fazer o culto ao imperador. Então, o judeu não precisava prestar aquela devoção ao culto ao imperador. Como os cristãos eles não eram mais tratados como judeus, eles então não tinham essa proteção, e aí os próprios judeus, a gente vai ver, isso é muito importante, porque isso é uma característica que a gente tem nessa carta, os próprios judeus eles eram o motor que fez com que muitos desses cristãos acabassem sendo mortos, tá certo? Essa carta é escrita ao anjo da igreja de Esmirna, assim como todas as igrejas. Dependendo da interpretação que a gente der ao anjo, se a gente for entender que o anjo era o mensageiro humano dessa igreja, o bispo da igreja em Esmirna é Policarpo. Policarpo é um cristão que vai ser martirizado em Esmirna, a gente vai falar isso durante a aula, tá certo? E Policarpo, ele é o bispo da igreja. Então, se a gente for entender desse modo, eu posso dizer que essa carta ela é endereçada a Policarpo, ao anjo da igreja de Esmirna. Então, esse anjo então seria Policarpo, nesse caso, né? Policarpo ele foi discipulado pelo próprio apóstolo João, e foi o próprio apóstolo João quem nomeia Policarpo a ser bispo em Esmirna, tá certo? Onde ele vai ser martirizado. Nos dias de hoje, muitos irmãos são martirizados, a gente já viu na televisão, né? Inclusive, com aquelas roupas laranjas levados até uma praia decapitados. De vez em quando a gente vê aí algumas situações que acontecem com os cristãos em alguns países do Oriente Médio, morte, queimados, decapitados, filhos de cristãos órfãos ou sequestrados. A gente viu outro dia uma menina cristã sequestrada e obrigada a casar com um homem que ela não queria casar, ela era uma criança, obrigada a se converter a outra religião à força, e isso inclusive escudado pelo sistema judicial daquele país. Então, mesmo as pessoas reclamando, ficou muito difícil. Para essas pessoas, essa palavra dessa carta é muito atual, por isso a gente precisa entender o que a gente está falando. Existe uma Esmirna histórica, existe um período histórico da igreja, mas no dia de hoje a gente tem igreja vivendo a situação de Esmirna. E essa carta é muito atual para esses irmãos. Então, ser fiel até a morte é uma palavra muito atual para a igreja do dia de hoje. E é uma mensagem muito forte para a gente que não está nessa situação e que a nossa medida de fidelidade ela é muito pouca. Ela não chega nem perto de ser fiel até a morte, e às vezes a gente não consegue ser fiel até um clique na TV, a gente não consegue ser fiel até um dislike no programa, a gente não consegue ser fiel até vou parar de seguir essa determinada personalidade porque ele está fazendo chacota à fé cristã, e você não consegue sequer cancelar um produto de mídia que ataca a fé cristã, você não consegue ser fiel até nos detalhes pequenos. E aqui o Senhor fala para ser fiel até a morte, e isso é é algo interessante para a gente estar pensando. Eu já li algumas figuras de Mirna, né? E aí a próxima é a etimologia da palavra. O que significa Esmirna? Tá aí, etimologia. E aí você tem ali as duas imagens, você tem a planta ali, e ali você tem aquelas pedrinhas, na verdade são pedrinhas de resina. Porque o que era a mirra? De onde vem esse nome? O nome Esmirna vem da palavra mirra. Etimologicamente significa amargura. É da onde vem a palavra Mara e da onde vem a palavra Marta, tá certo? É basicamente a mesma raiz. Daquele caulezinho da planta, maior provavelmente, você fazia pressão, esmagava aquele caule, e aquele caule libera uma resina, e essa resina era responsável por produzir o aroma agradável, tá certo? Literalmente, a mirra tinha algumas funções. Uma das funções era utilizar para embalsamar os corpos, porque obviamente todos nós sabemos, quem nunca sentiu sabe de ouvir falar, que o corpo de um morto cheira mal, né? E o que acontece? Eles usavam a mirra por causa que ela tinha um cheiro muito forte. Então eles embalsamavam o corpo com mirra, porque mirra literalmente era o perfume que vencia a morte. Essa era a mensagem. E essa é uma mensagem da igreja de Esmirna, tá certo? Então ela era esmagada, ela era prensada, e esse esmagar dela produzia um aroma agradável.
tá certo? E essa é uma expressão que nós encontramos em todo o Antigo Testamento. E esse perfume era o perfume que vencia a morte. Não pode, se você me perguntar, eu não poderia escolher um melhor tipo para essa igreja, que ela é chamada a ser fiel até a morte. Ou seja, que o seu testemunho é literalmente o martírio, né? No Novo Testamento, Jesus é presenteado com 3 presentes pelos magos, né? Muita gente fala em reis, mas não diz nada de reis na Bíblia, fala de magos. Muita gente fala de 3, também não diz nada de 3 na Bíblia, são 3 presentes. Então, pode ser que um deles tenha levado 2, pode ser que 3 tenham levado 1, então a gente não sabe quantos são. Eles levaram como presentes ouro, incenso e mirra. O ouro fala da divindade de Cristo, o incenso do seu sacerdócio e a mirra falava do seu sacrifício, da sua morte, tá certo? Então esses 3 presentes, eles são encontrados quando Jesus nasce, e eles profeticamente estavam falando do rei, cujo sacerdócio era morrer por nós, e é basicamente a mensagem geral, tá certo? A gente encontra uma passagem ali em Cantares, 1:13, que fala assim: o seu amor para mim é como um ramalhete de mirra que guardo entre os meus seios. Essa é bem interessante. O que essa passagem, o que esse versículo está dizendo? Ali é a noiva falando para o seu amado, e uma das formas da gente interpretar com cuidado o livro de Cantares, você não pode fazer isso de forma leviana, porque é complicado, mas você pode fazer isso com uma forma com muito temor, muito cuidado, é você interpretar a figura de Cristo com a igreja, a figura, no caso de Israel, com o Senhor, tá certo? Então a amada ali, no momento é Israel ou igreja, e os ramalhetes de mirra, e o amado é o Senhor, né, no caso. E ela está dizendo ali, ó, o seu amor para mim é como um ramalhete de mirra que guardo entre os meus seios. O que ela estava dizendo? Ela estava falando o seguinte, que pensar no amor do amado consolava ela até mesmo da morte. A ideia basicamente era essa. Por isso ela guardava entre os seus peitos, entre os seus seios, no caso, no seu peito. Tá certo? Então, tipo assim, é impossível que a gente não seja alcançado pelo cheiro da morte. Essa é a característica, já diz Carlos Drummond de Andrade, viu? Tem poesia também, erudito, viu? Tá pensando o quê? Carlos Drummond de Andrade, ele diz o seguinte: quem passou pela vida em brancas nuvens, em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida, não viveu. Acho que foi Carlos Drummond de Andrade. Então, tipo assim, basicamente, tipo assim, é impossível que a gente não seja alcançado pelo cheiro da morte. É impossível que a gente não perca um ente querido, faz parte. Os nossos, fisiologicamente, né, os nossos pais, os nossos avós, já perdi os avós, já perdi um pai, fisiológico isso, né? O que não é fisiológico é um pai perder um filho. Mas nos dias de hoje, são muitos pais que perdem filhos, seja por violência, seja por doença. Então é impossível que o cheiro da morte não nos encontre. É impossível que o cheiro da morte não nos encontre por uma sentença injusta da justiça, você entrar com uma ação e você perder uma causa que você sabe que você tem aquele direito líquido e certo. Ou uma injustiça social, você vê o mundo prosperando a mentira, ou então você perdeu o emprego numa situação de crise, numa idade avançada. Então é impossível que o cheiro da morte não nos alcance de algum modo. E essa mensagem fala assim, olha, o amor do Senhor nos consola, inclusive sobre o cheiro da morte. O amor do Senhor, ele é suficiente para nos consolar. Ele é isso, ó, o seu amor. Não é que o amado estava no peito dela, não é isso. Ele está dizendo assim, ó, pensar no seu amor, essa é a ideia. Tipo assim, imaginar, o meu amado me ama. Então vinha uma situação ruim, o meu amado me ama. Então, uma situação ruim que a gente esteja vivendo, essa é a ideia, que o meu amado me ama e que isso seja suficiente para nos consolar. Próximo. Ali tem uma passagem, próximo. Isso não é muita coisa. Ali tem mais umas imagens de mirra. Se você um dia viajar lá para o Oriente, você vai ver, eles podem vender a mirrazinha num vidrinho com óleo, que é a resina na forma líquida, ou nas pedrinhas. De qualquer forma, é mirra. Se o vendedor não for um ladrão, ele não está te enganando. Qualquer uma dessas coisas pode ser, você pode encontrar mirra em qualquer uma dessas formas. Diz assim em 2 Coríntios 2, 14, 16. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. E por meio de nós,
manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, os que se perdem, certamente cheiro de morte para a morte. Mas para aqueles, os que se salvam, cheiros de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Esse sofrimento da igreja, e aí no caso de Esmirna, esse amassar, e através desse amassar que libera esse aroma agradável do bom perfume que vence a morte, ele não é um sofrimento sem sentido. Na verdade, ele é um testemunho de fidelidade ao mundo, é um testemunho da justiça de Deus ao mundo, e a gente já falou isso algumas vezes nas aulas anteriores, você pode ir assistindo. E essa é uma ideia bem legal, porque, tipo assim, além de alguém pensar assim, a mirra tinha um cheiro que vencia a morte, então alguém poderia imaginar o seguinte, imagina quando alguém sentisse o cheiro de mirra, o que muita gente ia pensar? Tem cadáver aí. Então, para algumas pessoas, sentir o cheiro da mirra significaria pensar em morte. Para outras pessoas, sentir o cheiro da mirra ia ser, nossa, ufa, eu sei que não vai vir nenhum cheiro ruim, porque a mirra vai cobrir todos os cheiros ruins. Então ela pensava na mirra como um cheiro de vida. Se tem um cheiro de mirra vindo, esse cheiro é tão forte que você pode encher o peito de ar que não vai vir nenhum cheiro ruim e vai conseguir vencer a mirra. Mas para outras pessoas, elas iam sentir o cheiro e falar assim, cheiro de morte. Então, na verdade, a mesma coisa é o testemunho de Cristo, ok? A gente vai fazer o testemunho do Evangelho, para algumas pessoas vai cheirar morte, para os que se perdem, e para aqueles que são salvos vai cheirar vida. Essa figura de esmagar para servir ao Senhor é uma figura bem bíblica, tá bom? Assim como a mirra precisava esmagar o caule para tirar a resina, e essa resina produziu o aroma, então esse aroma agradável. A gente também encontra isso na figura do azeite, que ele é obtido através da pressão sobre a azeitona, onde se libera o óleo. E aí a gente tem várias prensas diferentes do azeite que produzem vários óleos diferentes para funções diferentes no templo. Então isso é uma figura ainda mais maravilhosa ainda. E o próprio vinho, que também ele é um produto de esmagar a uva. Então a ideia da tribulação, da fé, que uma vez provada produz perseverança, Tiago. Então, tipo assim, essa ideia de esmagar é uma ideia bem bíblica. O que a gente pode entender é que o homem não consegue servir ao Senhor de forma inteira. Nós precisamos ser quebrados antes, né? Isso é um princípio bem bíblico. Não se serve ao Senhor confiados na nossa própria força, na nossa própria sabedoria, na nossa autoconfiança, na nossa capacidade. A gente serve ao Senhor na dependência do Senhor. É confiados nele, é alicerçado nele, é na sabedoria que vem do alto, é na força que vem do alto. Amém? Próxima. Então a gente viu a história, viu a etimologia, e agora a gente vai aos atributos. E tem uma característica bem interessante aos atributos. É que os atributos, eles são muito relativos com a característica da igreja. E isso é muito importante. Quando o Senhor Jesus se revela a Éfeso, Éfeso é a cidade mais importante. Ela não era a capital na época. A época era Pérgamo. Mas ela tinha mais gente. Dizem que existia 500 mil pessoas vivendo em Éfeso na época da igreja, né? Éfeso é a igreja que é pastoreada por Paulo, Áquila, Priscila, Timóteo, Apolo andou por Éfeso. Então, nós estamos falando de uma igreja madura, uma igreja forte, uma igreja doutrinariamente poderosa, madura, bem embasada, uma igreja até pode-se dizer grande, ok? De uma cidade importante. Mas Deus vira para Éfeso e fala assim, olha, quem tem um candeeiro sou eu. Quem anda no meio das 7 igrejas sou eu, ok? Então, tipo assim, ele está dizendo assim, olha, sou eu quem sou o Senhor da igreja. Você não é a igreja mãe, você não manda nas igrejas, eu sou o Senhor da igreja. Essa é uma mensagem direta. Uma igreja a quem o Senhor vai falar assim, que adverte, que vai remover o candeeiro dela, é a igreja que ele fala assim, olha, eu ando no meio dos candeeiros, né? E aí, essas são bem características e que a gente pode ressaltar, e tem mais outras lá que você assiste a aula de Éfeso, que o André fala lá das características. Vamos ficar aqui em Esmirna, aula anterior.
Vamos ficar aqui em Esmirna. Diz assim Apocalipse 2, versículo 8. Leiam comigo. E ao anjo da igreja em Esmirna, a gente já falou que esse anjo, dependendo do entendimento, é Policarpo, né? Escreve, isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Amém? A gente já falou sobre algumas dessas características de Jesus, na verdade quase todas, quando a gente fala lá do Cristo glorificado. Então, o primeiro e o último, Alfa e o Ômega, eles falam que Jesus, Deus, eles são soberanos sobre a história. Tudo tem princípio nele, tudo termina nele, tudo foi feito nele, por ele e para ele, ok? E ele é o soberano. Então, de alguma forma, ele está dizendo a essa igreja assim, olha, eu vou fazer justiça. Não se preocupe, porque eu sei tudo o que está acontecendo, está tudo sobre o meu domínio, ok? Curiosamente, a cidade de Esmirna, ela se chamava de a primeira da Ásia, né? Ela era famosa, ela tinha também um porto perfumado por causa das produções de seu incenso. Então ela se dizia como a primeira da Ásia, pelo menos a mais, não vou dizer que a mais importante, não era por causa de Éfeso, mas é tipo o Vasco da Gama que diz que é o primeiro do Rio. Eu torço pro Vasco, tá? Então vamos lá. Ela dizia que era a primeira da Ásia. Ele também torce pro Vasco, né? Não? Quem torce pro Vasco? Miguel torce pro Vasco. Então vamos lá. Ela não era a primeira, mas ela se achava a primeira e isso rolava entre eles. E aí a primeira coisa que Jesus diz é que eu sou o primeiro e o último. Se os cidadãos de Esmirna se achavam os primeiros da Ásia, o Senhor está dizendo que ele é o primeiro do cosmos. Ele é o primeiro de todas as coisas, ele é aquele que tem a primazia sobre tudo. E essa era uma mensagem que os moradores de Esmirna conheciam bem. Imagina que a gente mora no Rio, fala assim, o Rio é a cidade maravilhosa. E a mensagem de Jesus para a cidade maravilhosa é que ele é o maravilhoso, né? Então a ideia é essa. Ele tá, tipo assim, os moradores do Rio, vocês não acham que moram na cidade maravilhosa? Como Jesus desse a mensagem, assim, eu sou o maravilhoso. E assim, de forma geral, para todas as igrejas, ele está dando essa mensagem para Esmirna, né? O segundo título é ainda mais emblemático, né? Porque essa é uma igreja, a igreja de Esmirna é uma igreja que vai passar por forte tribulação e muitos vão morrer. E a mensagem dele é que eu sou aquele que fui morto e reviveu. É isso que a gente lê ali, ó, que fui morto e reviveu. A igreja de Esmirna, a cidade de Esmirna, a gente não falou isso antes, mas estamos falando agora, historicamente ela já tinha morrido antes e revivido. Ela já tinha sido levada às cinzas, mas no ano 290, Alexandre o Grande vai e revitaliza, ela fica mais exuberante ainda, né? E Jesus está dizendo que ele é aquele que morreu e reviveu. E essa era a mensagem para Esmirna, que eles fossem fiéis até a morte. Por quê? Porque Jesus venceu a morte e essa igreja também venceria a morte, né? Essa é a mensagem. E eu falar para alguém assim, olha, você precisa ser fiel até a morte, isso é uma mensagem até um pouco pedante da minha boca, afinal de contas, eu estou aqui vivão, né? Mas quem fala isso, ser fiel até a morte, mais à frente, vai ser Jesus. E ele tem autoridade para falar isso, porque ele foi fiel até a morte e venceu a morte, e ele está falando isso para essa igreja. Eu fui morto e revivi. Então ele está se apresentando para uma necessidade que essa igreja iria enfrentar. Ou seja, alguns vão morrer por meio das tribulações, mas a vitória sobre a morte é uma realidade para essa igreja e para todas as igrejas que forem fiéis ao Senhor. Alguns versículos que a gente vê esse pensamento na igreja, que a gente abandonou um pouco, né, no decorrer da nossa história. A igreja moderna de hoje, ela está impregnada por tantas outras formas de ver que o sofrimento é uma coisa complicada, como a gente vai ver agora. 2 Coríntios 4:17 diz assim, porque a leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de glória. Eu não sei o que Paulo está falando em Coríntios, mas de forma geral, quando a gente lê a história da igreja e a perseguição que a igreja está passando, eu não sei o que ele chama de leve. Né? Os cristãos de Esmirna vão ser mortos. Muitos vão ser mortos comidos por leão. Policarpo será queimado vivo. Como imaginar isso leve? Né? Eu fico imaginando uma outra proposição para a gente pensar,
quando a gente fala da grande tribulação, hoje eu penso às vezes que a grande tribulação ela talvez seja mais em extensão do que em intensidade. Porque eu não consigo imaginar algo mais intenso do que a gente vê cristão sendo decapitado, do que a gente vê uma família sendo morta e os filhos vendidos como escravos sexuais. Tem pastores, hoje, homens de Deus, que estão em países da África comprando crianças que estão sendo vendidas como escravas sexuais. Eles se infiltram no meio e compram crianças e levam essas crianças para abrigo, para poderem ser salvas daquele comércio de escravidão. E muitos escravos sexuais, hoje, meninas sequestradas e obrigadas a casarem com um homem com 9, 10, 11 anos, onde elas vão ser violentadas. Então, tipo assim, eu fico imaginando o que é uma tribulação maior que essa. Só se estiver numa categoria que eu não consigo dimensionar na minha mente. Então, eu só consigo pensar hoje que grande talvez fale mais da extensão que da intensidade. E ali Paulo fala assim, ó, leve e momentânea tribulação, eterno, comparado ali com fazendo contratipo com momentâneo, peso fazendo contratipo com leve e glória fazendo contratipo com tribulação. Mas como é que Paulo pode falar isso? Próximo versículo, acho que a ideia fica melhor, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelado. O que Paulo está falando, eu acho que é exatamente isso, que não tem comparação. Ela é leve se comparada com a glória. Ela é momentânea se comparada com o eterno. Então, tipo assim, o que Paulo está falando é para onde você está olhando, com o que você está comparando, onde está o seu foco, né? Então, Paulo, se você olhar para as aflições do tempo presente, você não vai achar ela leve, momentânea. Mas se você estiver olhando para o eterno peso de glória, então elas não são nem para comparar, não dá nem para comparar, é incomparável, né? A glória que há de ser revelada com as aflições do tempo presente, essa é a ideia. E 2 Timóteo 3,12, todos os que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. Essa é uma afirmação complexa nos dias de hoje. Tem muita gente que acha que se a gente vivesse um cristianismo íntegro, um cristianismo correto, o mundo nos aceitaria. Geralmente essa é uma mensagem que ela é fragmentada, ela é seccionada do Evangelho. E ela geralmente tem um apelo social. Então, tipo assim, se os cristãos ajudassem os pobres, se os cristãos fossem tratar de acabar com a fome das pessoas, se o cristão ajudasse todos os miseráveis, pobres, perdidos e fosse só assistência social, o mundo nos amaria. A verdade talvez fosse essa. Se o cristianismo se transformasse numa ferramenta de assistência social, o mundo talvez nos aceitasse. Só que o evangelho não é apenas assistência social, e se é assistência social nesses moldes como o mundo determina. E como o mundo determina que a igreja deve agir. Tá certo? Então, se você sacrificar a mensagem do Evangelho para transformar isso numa ferramenta de assistência social, sim, você vai aparecer até em jornais da televisão, você vai até aparecer em alguma coluna de algum jornalista famoso. Mas, se você viver piedosamente em Cristo, esse é o detalhe. Se você decidir viver piedosamente em Cristo, nós vamos padecer perseguição. Isso é um fato. Isso é um fato, isso é uma palavra inspirada, não sou eu quem acho, e não importa o que ninguém acha, o que importa é o que a palavra de Deus está dizendo, e ela é soberana, e ela está dizendo isso, e é verdade. Amém? Próximo. Esmirna, não tenho contra ti. Esmirna e Filadélfia, essa é a curiosidade, são as duas igrejas a quem o Senhor não tem uma crítica a fazer. Não tem uma observação a fazer a respeito de algo que elas estivessem vivendo e que fosse necessário correção. Então, assim, quando o Senhor está fazendo uma crítica à sua igreja, a igreja dele, a noiva dele, é uma crítica amorosa. E essa é uma mensagem muito importante nessas 7 igrejas que vale a gente ressaltar aqui. É a ênfase no arrependimento.
Se você me perguntar, tema das igrejas, é tempo de arrependimento. Não importa a situação que a igreja esteja vivendo Laodiceia, esteja vivendo Tiatira. Tiatira e Laodiceia seriam, se a gente fosse pensar assim, das 7, são as duas mais complexas. Tiatira, então, é muito complexa, né? Jezabel está inserida ali dentro daquele contexto, dentro da igreja. Então, e ela se julga profetiza, então ela está dando profetada lá dentro da igreja. São situações muito complicadas. Mas mesmo nessas igrejas é tempo de arrependimento. O convite do Senhor é sempre arrependimento. Outra característica importante é que em todas elas tem vencedores. Mesmo em Laodiceia existem vencedores, né? Então é uma palavra de chamado arrependimento, é uma palavra de superação. É possível você, igreja, superar qualquer contexto que você esteja vivendo. Então você que é igreja, é possível, se ouvirmos a voz do Espírito, sermos vencedores em qualquer uma dessas características. É possível, e é possível você que está me ouvindo hoje, que fala assim, eu estou me sentindo derrotado, então é tempo de se arrepender, porque esse também é um chamado arrependimento. Ouça o Espírito e se arrependa. Esmirna é uma igreja que o Senhor não tem o contra ti, se a gente for colocar assim. Vamos lá, diz assim em Apocalipse 2, 9. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são sinagoga de Satanás. Não tenho contra ti. Junto, Esmirna e Filadélfia são as duas igrejas que o Senhor não tem nada contra elas. Essas duas igrejas são as menores, né? Esmirna e Filadélfia são as duas menores igrejas, se a gente comparar com as 7, são as duas menores. Eu acho que tem uma mensagem bem clara também aqui, né? Imagina que todas fossem recebendo as cartas, né? Que todos fossem, nossa, olha o que diz para Éfeso, olha o que diz para não sei quem. E eles sabiam quanto era a igreja, imagina, né? Uma igreja com 1000 membros, uma igreja com 500 membros, uma igreja com 400 membros. E o que diz lá para aquela igreja com 70 membros e aquela igreja com 50 membros? As menores igrejas, vamos botar assim. Essas são as igrejas que o Senhor não tinha nada contra elas, né? Então eu acho que uma das mensagens é que mais importante que ser achado grande é ser achado fiel, né? Essas igrejas não eram grandes, não tinham poder, não tinham influência, não tinham número, não tinham riqueza, mas tinham fidelidade. Então é como se o Senhor dissesse assim, e também, se a gente for olhar, você pode até pesquisar na sua casa depois e pegar as listas de obras, as igrejas com as listas de mais obras é Éfeso e Tiatira. E nem por isso é uma coisa tão assim relevante, porque o Senhor tem mensagens bem fortes para essas duas igrejas, né? E aqui a gente vê as obras, né? Quando a gente vai falar agora das obras de Esmirna. Primeira pergunta que eu queria fazer, passa ali, primeira pergunta. De que forma Jesus conhece a situação dessa igreja? Porque ele diz assim, ó, conheço as tuas obras. Em algumas traduções, essa palavra obra, ela não está, né? E aí tem a ver com crítica textual, mas conheço as tuas obras. De que forma Jesus conhece? A gente já falou sobre esse conhecimento anteriormente, quando a gente já falou aí do Cristo glorificado, e óbvio que existe o conhecimento absoluto. Primeiro é a mensagem do Senhor, olha, eu estou ciente do que está passando com você, porque nós vivemos às vezes uma ideia do teísmo aberto, né? Que Deus tem coisa mais importante para fazer do que ficar olhando para o que está acontecendo aqui com a gente. Como se Deus tivesse movido uma pedra e, ó, vai acontecer. Ele planejou isso daqui e a chegada, mas o que vai ocorrer pelo meio do caminho, o Senhor não está se envolvendo tanto, não participa tanto. O que a gente tem é uma mensagem totalmente contrária do teísmo aberto, é que eu conheço, eu estou vendo, eu estou ciente, né? Eu conheço também o que vocês estão passando, né? Eu conheço a tribulação de vocês, conheço a obra de vocês. Então a primeira ideia é esse conhecimento absoluto e participativo, né? Deus participa da vida da sua igreja, ok? Mas existe uma outra ideia de conhecimento, é o conhecimento por viver isso, por empatia. É o conhecimento empático, Jesus passou por isso. Ele é aquele que esteve morto e que reviveu. Então, quando ele fala dessa igreja, como eu já falei antes, ser fiel até a morte, ele foi aquele que foi fiel até a morte. Quando ele fala ali tribulação, pobreza e blasfêmia,
dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás, Jesus conhece isso, porque Jesus passou tribulação, Jesus passou pobreza, não tinha nem onde reclinar a cabeça, Jesus passou blasfêmia, eles blasfemavam, expulsa Satanás, Satanás pelo poder de Belzebu, né? E quem dizia isso? Eram aqueles que eram judeus, que se diziam judeus, aqueles que eram sinagoga de Satanás, faziam parte da sinagoga de Satanás. Então Jesus está falando para essa igreja de Esmirna, falou assim, olha, eu sei por ter vivido, eu sei o que vocês estão passando, conheço a dimensão do que vocês estão passando, eu conheço a dor do que vocês estão passando, eu tenho autoridade para falar isso, tá certo? A próxima coisa que eu queria perguntar é, quais são os pontos fortes dessa igreja? Se eu te perguntar, se você vai lá na carta de Éfeso e me acha os pontos fortes dessa igreja, você vai me dizer, fácil. Se eu te pedir para você fazer a mesma coisa na próxima igreja, que é Pérgamo, que nós vamos ter aula na próxima quarta-feira com o André, você vai falar assim, é fácil, você vai lá e vai trazer. E eu vou te fazer uma pergunta, quais são os pontos fortes da igreja de Esmirna? Pensa aí, lê lá o texto de novo. Para o vídeo e vai lá. Voltou? Já tem a listagem dos pontos fortes? Então vou te dizer os pontos fortes da igreja de Éfeso, de Esmirna. Os pontos fortes da igreja de Esmirna são tribulação, pobreza e blasfêmia. Esses são os pontos fortes da igreja de Esmirna. Só que isso é muito complicado para a gente, porque isso para a gente é problema. Isso não pode ser ponto forte. Nós também temos um pouco daquela concepção judaica do Antigo Testamento, que era, se um indivíduo é rico, ele tem um favor de Deus. Se o indivíduo é pobre, Deus está corrigindo ele. Então, tipo assim, nós ainda mensuramos o quanto uma pessoa é aprovada ou não por Deus por ter grana. Eles são pobres. Eles são pobres, mas eles são um ponto forte. Eles são atribulados, mas é um ponto forte. Por quem quer ter tribulação? Eu detesto uma tribulação, eu detesto um problema. Se você me arrumar um problema, eu não fiz matemática, eu detesto resolver problema. Se me arrumar um problema, eu vou ficar triste. E blasfêmia, imagina alguém blasfemando contra você. Já é ruim alguém falar mal de você. Mas imagina alguém blasfemar, eu não sei nem como é que é isso. Tá certo? Então, Jesus está dizendo que conhece essas características. Mas por que esses são pontos fortes? E aí vale a pena a gente pensar nisso. Tribulação a gente já falou antes. Vale a pena, vamos falar de novo algumas vezes, até vai terminar esse estudo de Apocalipse, você vai estar craque em algumas coisas, assim como a gente foi ficando craque junto com vocês durante o curso. Tribulação é tilipsis em grego. Daqui a pouco você vai falar isso, tilipsis. Vai achar até que é algum drops, né? Mas não é. Tilipsis é tribulação em grego. E a ideia é a pressão. A pressão que às vezes você fazia com uma pedra esmagando alguma coisa. Essa pressão é a tribulação. E essa é uma figura bem interessante para essa igreja de Esmirna, cuja pressão é que libera a resina da mirra, tá certo? Da planta, e produz essa resina, esse aroma agradável. Mas eles estavam sofrendo tribulação por causa do quê? Se a gente voltar lá um slide anterior, não precisa voltar, diz assim em 2 Timóteo 3,12, todos os que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. Então, eles estavam sofrendo perseguição ou tribulação, não é porque eles gastaram mais do que ganham, e aí estão com o nome sujo em todos os departamentos de controle de crédito, e tem gente ligando para a casa deles a partir de 8 da manhã fazendo cobrança. Eles não estão sofrendo tribulação por conta disso. Eles estão sofrendo tribulação porque eles decidiram viver piedosamente em Cristo Jesus. Por isso, isso é um ponto característico e importante deles. Eles não estão sofrendo tribulação porque o casamento dele está destruído e a esposa dele resolveu largar ele porque ele tratou mal a esposa o tempo inteiro. Mas eles estão sofrendo tribulação porque decidiram viver piedosamente em Cristo Jesus. Então, isso era um ponto forte. O segundo motivo é que eles eram pobres. Isso era um ponto forte. Mas também eles não eram pobres porque eles são preguiçosos e não queriam trabalhar. A questão não era essa. A questão de, tanto em Esmirna, como a gente vai encontrar isso, em todas as igrejas tinham isso, algumas cidades isso era mais forte que outra, em Esmirna é muito forte, em Tiatira isso era muito forte, eram as guildas comerciais, como se fossem protótipos de cooperativas, sei lá, de sindicatos,
Então, vamos supor, essas guildas comerciais, elas existiam, então, se você era sapateiro, se você era curtidor, se você era marceneiro, carpinteiro, pedreiro, o que você fosse, você, para comercializar naquela cidade, você precisava fazer parte da guilda. Você tinha que fazer parte daquela associação de sapateiros, associação de curtidores, tá certo? Como se fossem ali cooperativas, sindicatos. Então, você tinha que fazer parte. Não era obrigatório, mas se você não fizesse, você dificilmente conseguiria fazer negócios. Você não ia conseguir comprar couro para fazer suas... Você era um curtidor, você não ia conseguir comprar couro. Quê? Aí tá lá. Quase o grupinho, isso aí mesmo. Já era Lava Jato da época. Então já tinha os esquemas. Então você tinha que fazer parte da guilda, e esse vai ser um problema de Tiatira. Quando a gente chegar lá em Tiatira, a gente vai falar sobre isso. O que acontece aqui então com eles? Eles eram pobres porque eles tinham sido expulsos dessas guildas. Expulsos por quê? Qual o problema de fazer parte dessa guilda? Hoje você pode fazer parte de um sindicato, você pode fazer parte de uma associação de médicos, psicólogos, um conselho federal, não existe nenhum problema disso. Mas nessa época, essas guildas, elas tinham algumas características que dificultavam a participação ou até impossibilitavam a participação dos cristãos. Uma dessas características eram as festas. Essas guildas, elas tinham padroeiros, santos, deuses, que eles eram deuses daquela profissão. Então, todas essas reuniões, que ou elas aconteciam numa casa ou num templo. Muitas delas aconteciam nos templos dos deuses. Então, elas eram reuniões de idolatria, de paganismo, e o cristão não participava daquilo. Ainda existiam comidas, e essas comidas elas eram sacrificadas àqueles deuses, e os cristãos não comiam daquela comida. Então, isso já tornava difícil para um cristão fazer parte. Como é que ele ia fazer parte da guilda se ele teria que fazer parte também do culto daquela divindade? Ele teria que participar dos banquetes daquela divindade? Então, talvez um cristão pensasse assim, olha, eu vou, mas não vou comer nada. Eu vou, mas não vou orar para nenhuma divindade. Eu vou lá. Aí tinha a segunda característica complexa. Porque o que acontece? Muitas dessas religiões da época, elas eram, se não todas, é difícil a gente falar aqui todas, porque alguém pode pensar ali uma exceção ou outra, mas a maior parte das religiões dessa época, elas tinham um envolvimento sexual, elas tinham as sacerdotisas, as prostitutas cultuais. Então essas reuniões, elas tinham orgias, elas eram regadas a orgias de comida, bebida e sexo. Então, haviam cenas difíceis para os cristãos participarem. Então, os cristãos não conseguiam participar dessa guilda, não conseguiam fazer parte daquelas cooperativas profissionais, eram excluídos da vida profissional e, por tudo isso, eles começavam a enfrentar a pobreza. Fora os que não tinham suas propriedades e bens tomados pelo próprio Estado romano, porque, afinal de contas, eles eram traidores por não participarem do culto ao imperador, e se por acaso eles fossem roubados por alguém, eles iam recorrer a quem para defender eles? A Roma? Eles são criminosos. Eles são ateus, criminosos, que não acreditam nos deuses romanos e são traidores da pátria romana, que não participam do culto ao imperador, não juram lealdade e devoção ao imperador. Então, eles não tinham muito para onde recorrer. Então, a pobreza, ela era mais do que comum. E isso é algo interessante. A pobreza era o destino comum de quem se convertia. Então, se converteu ao cristianismo nessa época, imagina uma pessoa rica se converteu ao cristianismo nessa época. Ele estava assumindo que se tornaria pobre. Isso é algo para a gente pensar, né? Porque hoje a gente pensa em se converter. Não, você se converte, que Deus vai te colocar como cabeça, não por causa, você vai ter um emprego melhor, você vai ter uma casa melhor, Deus vai te dar um carro zero, Deus vai te dar um apartamento na cobertura, não sei o quê. Quando você se converteu, eu me converti, meu irmão, converti assim. E aí, o que que agora eu era empregado, agora tenho 5 empresas, 8 carros, 705 aviões. E aí começa, né? E aí, como seria o testemunho dessas pessoas? E aí, meu irmão, você se converteu, eu me converti, e agora, eu tinha 5 casas, eu tinha 8 carros, eu tinha 2 empresas, e agora eu sou pobre, sou mendigo. E essa palavra pobreza aí, ela no grego é mendigo. Essa palavra pobreza aí, não é que o cara estava mal de grana, o cara não tinha nada, ele era miserável. E essa pobreza, ela é literal, ok? Ela é literal, mas o que Jesus está falando ali
é que ela não é relevante para a eternidade. Essa riqueza, mas tu és rico, essa igreja não é literal, essa riqueza ali não é literal, literalmente, eles não tinham grana, mas essa riqueza era real, porque ela estava na eternidade, eles juntavam um tesouro onde a traça não come, onde a ferrugem não corrói, e essa é a mensagem que a gente encontra nessa igreja. Tu és rico. Olha só o que o Senhor está falando, vocês não vão ficar ricos, vocês estão naquela pobreza ali, mas vocês são ricos, porque onde estão os tesouros dele? Os tesouros estão no céu, onde a traça não come, onde a ferrugem não corrói. Essa é a mensagem que aí a gente encontra facilmente no Novo Testamento. E a terceira é blasfêmia. O que é blasfemar? Isso é bem interessante. Blasfemar é você falar alguma coisa contra Deus. É você falar de algum... vocês perdoem, mas acontece. Blasfemar é você falar alguma coisa contra Deus. Você fazer uma injúria, você está injuriando Deus de alguma forma. Essa é a ideia de blasfemar. Mas quem que estava fazendo isso? Aqueles que se diziam judeus e não eram. É interessante, por que eles se diziam judeus? Eu vou dar um pulo de blasfêmia e vamos lá para... Se diziam judeus por quê? Talvez eles se diziam judeus e não são, e quem está dizendo isso é Jesus, ou seja, eles se dizem judeus, mas Jesus não os reconhece como judeus, Jesus não os reconhece como judeus, ok? Por quê? Talvez porque eles cumpriam ritos exteriores, talvez porque eles tivessem os cabelinhos grandes, tivessem franjas, filactérios, eles guardassem um sábado, mas Paulo fala isso, judeu não é aquele que é exteriormente. Essa é uma mensagem do Novo Testamento. Judeu não é aquele que é exteriormente. Não adianta você ter cabelo compridinho, ter chapéu grande, chapéu de xaxim para cá, xaxim para lá. Se isso é só exterior, se isso não é algo que reflete o que está lá dentro, isso você não é judeu. Essa é uma mensagem do Novo Testamento. E o que a gente também vai encontrar mais à frente? Talvez eles se dissessem judeus porque eles eram genealogicamente, na sua genealogia, ligados à nação de Israel. Eles eram filhos de uma judia, que era filho de uma judia, que era filho de uma judia. Eles podiam chegar até a sua tribo, sou da tribo de Benjamim, sou da tribo de Levi, sou da tribo de Asser, sou da tribo de Naftali. Então eles sabiam da sua tribo, ok, Zebulon. Mas o que o Senhor está dizendo, Jesus também vai dizer isso, que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Que os filhos de Abraão são aqueles que são pela fé. Então, essas questões nas quais eles se escudavam, o que Jesus está dizendo é que eles se dizem, mas não são. Porque exteriormente, o que eles exteriorizam é alguma coisa muito diferente do que deveria exteriorizar o judeu de verdade, né? E por que blasfêmia? E aí, eles são, na verdade, sinagoga de Satanás. Jesus vive isso, né? Fala assim, vós tem por pais o diabo, né? Jesus vai falar isso também no Novo Testamento. E por que blasfêmia? Quando Jesus encontra Paulo no caminho de Damasco, ele fala para Paulo o seguinte, Paulo, na verdade Saulo, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo estava perseguindo Jesus? Não, Saulo não estava perseguindo Jesus, Jesus já tinha morrido ressuscitado, Jesus já estava com o Pai, segundo o Apocalipse, então o Apocalipse ali, capítulo 5, 6, já tinha entrado na glória, já tinha acontecido tudo aquilo que a gente vai ver lá em capítulo 5, 6, então Saulo, de verdade, não estava perseguindo Jesus. Saulo estava perseguindo quem? Saulo estava perseguindo a igreja. Mas quando persegue a igreja, Paulo está perseguindo Jesus. Jesus vai falar isso várias vezes no Novo Testamento, né? Que se você recebe alguém que ele enviou na qualidade de servo dele, como se estivesse recebendo a ele, né? E fala que se você der um copo de água que seja a essa pessoa, você não ficará sem a sua recompensa. Então, essa é a ideia, né? Que a gente precisa entender no Novo Testamento. Quando a gente fala assim que Jesus... eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Tive preso e não foste me visitar. A gente pensa, às vezes, equivocadamente, que Jesus preso é o estuprador preso. O estuprador preso, biblicamente, não é Jesus preso. Jesus preso é um cristão, é um servo do Senhor que está sendo preso por causa do Evangelho em algum lugar do mundo, e nós temos Jesus preso de monte aí. Nós temos Jesus em campos de reeducação socialista em países aí comunistas socialistas. Nós temos cristãos presos em grupos terroristas na África, no Oriente Médio. Esse é Jesus preso. Nós temos viúvas desassistidas hoje no Oriente Médio.
né? Esse é Jesus com fome, Jesus passando necessidade, com frio, e a gente precisa ir, então, socorrer esse Jesus, né? E o que a gente está vendo ali é que ele assim, eles estão blasfemando por quê? O que a gente falou anteriormente? Que os judeus, Roma, muito do que perseguia a igreja era insuflada, provocada pelos judeus. Os judeus iam e denunciavam, os judeus iam e acendiam o fogo, se a gente pode botar assim, e essa história bem de Policarpo, né? Conta a história que chega até nós, de Policarpo, né? Que quando Policarpo é martirizado, isso teria acontecido num dia de sábado, e os judeus foram os primeiros, é um dia de sábado, e os judeus foram os primeiros a pegar lenha para queimar Policarpo, vivo, né? Isso é o que a história nos chega. Próxima. Quantas horas já tem, meu irmão? Jesus, hein? E era poucos versículos. Imagina quando for Tiatira, que é aquela montoeira de versículos. Vai ter que ser 2 dias para Tiatira. Vai tomar um cafezinho, volta depois, meu irmão. Esmirna, 10 dias. Apocalipse 2, versículo 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Amém? Aqui vale a pena a gente relembrar todas as formas da gente ler essas cartas à epístola, essas cartas à igreja, né? Essas epístolas, pequenas epístolas. Existe uma igreja histórica chamada Esmirna que vivia naquele local e que viveu situações de perseguição naqueles dias. Ponto. João mandou a carta para eles. Existe. Ok? Eles viviam na situação lá da igreja, onde tinha um culto ao imperador. Diocleciano tinha feito o edito, foi nos dias de Diocleciano, Domiciano. Foi Domiciano, isso mesmo, ele que faz o edito lá. E Domiciano foi quem jogou João. Eu sempre confundo às vezes Diocleciano com Domiciano. É Domiciano, ele que jogou João na ilha de Patmos. Então, se ele fez o edito, imagina a pressão que ele cobrava. Então, existia essa igreja em Esmirna vivendo esse problema grave, sendo perseguida, sendo esmagada. Eles estavam recebendo essa mensagem para esses dias, ok? Mas é interessante, e só para a gente pontuar aqui, enquanto Esmirna estava sendo esmagada, Laodiceia estava como? Laodiceia estava no bem bom, estava bem, estava rica, estava próspera. Encontraram uma igreja debaixo da igreja que você encontra, se você fosse visitar hoje, Laodiceia tem a igreja bizantina, e debaixo dela encontraram a igreja que acreditam ter sido a igreja que recebeu as cartas de João. A igreja tinha um espaço de 2.000 metros quadrados. É isso mesmo, se eu não me engano, acharam a igreja. Muito grande, gigante. Ninguém socorreu Esmirna. Consegue imaginar que ninguém fala de... A história não conta de ninguém socorrendo Esmirna, ninguém lá socorreu Esmirna. Isso é uma situação interessante, porque é isso que eu estou falando, a gente está comentando aqui dos irmãos na China, a gente fala dos irmãos que estão sofrendo no Oriente Médio, a gente fala de irmãos que estão sofrendo na África, e a gente está fazendo a mesma coisa. Olha que situação para a gente estar pensando, né? Vindo assim a cabeça, né? Quem ajudava Esmirna? As outras igrejas. Não chega nada aos nossos ouvidos. Como é que se sentiam os irmãos de Esmirna, não sendo socorridos pelas outras igrejas, né? Eu não sei, mas é algo para a gente estar pensando também. Mas também tem a igreja do tempo de Esmirna, que vai sofrer a igreja do martírio, que são depois dessa igreja de Éfeso, e a igreja nos dias de hoje que está vivendo essa situação de Esmirna. E pessoalmente, se você está passando por momentos de sofrimento e dor, e mais ainda, se você está invisível aos olhos dos irmãos, mais uma vez te pedimos perdão, que o Senhor abra os nossos olhos para a gente possa te ver, né? Essa é uma mensagem que é importante também. Não temas, nada temas. Nada temas não temas, nada temas, não tema ninguém. Jesus fala isso, né?
ele fala numa passagem do Novo Testamento, é não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir no inferno tanto o corpo quanto a alma. Então, tipo assim, não temam ninguém, não temam nada, não tenham medo das coisas que hás de padecer. Isso é uma outra coisa. Jesus fala assim, das coisas que podem padecer. O temor, ele é ruim por vários motivos. O temor, nesse sentido, esse medo, esse pânico, ele é ruim por vários motivos. Um deles é que, às vezes, o temor, ele amplifica o sofrimento. Então, às vezes, a situação é ruim, mas o medo não melhora a situação, o medo piora a situação. O segundo motivo é que, às vezes, o medo faz a gente sofrer por antecedência. Ou seja, a gente vai sofrer 10 dias. Mas se você ficou com medo 10 dias antes, seu sofrimento foram 20. Se você não tivesse medo, você só ia sofrer 10. Mas como você ficou com medo durante 10 dias, você agora vai sofrer 20. Então, o terceiro motivo é que às vezes você sofre sem motivo. Por quê? Vamos dar um exemplo hoje, né? Imagina o Covid. O Covid é uma doença real. A gente tem um problema real que a gente está vivendo no Brasil e no mundo, né? É uma virose. Está aí um vírus. As pessoas pegam o vírus, um percentual dessas pessoas vão desenvolver um curso maligno da doença e um percentual dessas pessoas, mesmo com tratamento, vão evoluir ao óbito. Ponto. O que a gente precisa fazer em face ao Covid? A gente precisa ser responsável, a gente precisa usar máscara, evitar aglomeração, a gente precisa... É difícil evitar um transporte público, mas está sempre limpando a mão com álcool, a gente procurar locais arejados, a gente vai buscar evitar uma coisa ou outra. Na igreja a gente usa álcool, as pessoas sentam mais afastadas uns dos outros, usam máscara. Lógico que às vezes a gente vacila, no final do culto às vezes alguém se cumprimenta, se abraça, mas a gente está sempre procurando evitar que isso aconteça nas igrejas, né? Porque a gente vai agindo com sabedoria. Mas se a gente age só com medo, o medo não vai proteger você da Covid, o medo não vai evitar que você pegue Covid e o medo não vai evitar que você tenha um curso maligno da doença. Então, tipo assim, tem gente que está com medo de ter Covid e não vai ter Covid, ou seja, está sofrendo à toa. Tem gente que está com medo da Covid e vai ter Covid e não vai ter problema nenhum, então está com medo à toa. E tem gente que está com medo da Covid, vai ter Covid, vai ter um caso grave, mas vai sair dessa situação. Então também estava com medo à toa. E tem gente que está com Covid, infelizmente está nos ouvindo, vai ter um caso grave, pode evoluir ao óbito e o medo não vai lhe ajudar em nada a evitar isso, né? A gente tem que agir com sabedoria, inteligência, né, para poder, com fé também, crendo, orando e colocando diante de Deus toda a situação. Só que aqui a igreja de Esmirna não pode ter um problema. Não é o nosso caso, né? Não é que a gente possa ter um problema, né? Eles vão ter, ó, nada temo das coisas que vocês vão padecer, que hás de padecer. Então eles vão passar por esses problemas, não tem dúvida, tá certo? É iminente, é inevitável, ok? Então, as possibilidades vão lá. E o diabo lançará alguns de vós na prisão. Quando a gente pensa em prisão, a gente pensa dentro do nosso contexto do ano 2021. Ah, vai ficar preso, vai para cadeia, tal. Não é isso. Roma não punia as pessoas com cadeia, com prisão. Prisão era um estágio para o julgamento. Então, tipo assim, ninguém era condenado, você está condenado a 10 dias de prisão. Não. Por exemplo, o João na ilha de Patmos. A condenação dele era o exílio. Você vai morrer na ilha quebrando pedra. Mas não tem essa de ficar preso jogando biriba, buraco, canastra, sueca, né, comendo 5 refeições por dia. Não era isso, ok? Não existe uma cadeia, o cara vai ficar preso 10 anos, depois sai, 5 anos, depois sai, bons comportamentos, visita íntima, saidinha do Dia dos Pais, Dia das Mães. Não tinha esse tipo de punição em Roma. Então, ele era preso para quê? O cristão ali preso para esperar o julgamento. No julgamento, ele ia ser condenado ou absolvido. E essa situação, o que hás de padecer, ela era iminente, vai acontecer, e inevitável, entre aspas. Por que inevitável, entre aspas? Porque ela era evitável. Na maioria das vezes, ela podia ser evitável. Bastava o cristão de Esmirna negociar alguns princípios. Por exemplo, Policarpo. Quando Policarpo foi julgado,
a história que nos chega é que o procônsul que fez o julgamento de Policarpo era um idoso de 86 anos. E o procônsul, com pena de Policarpo, não queria matar Policarpo. E aí ele vai tentando demover Policarpo de permanecer firme na fé. Não por maldade, não era assim, picardia, quero ver você ligando a fé, não era isso. Assim, ele queria não matar Policarpo, segundo a história, e ele queria, mas para não matar Policarpo, Policarpo precisava negar a fé cristã. E aí ele vai falando, poxa, Policarpo, eu posso te mandar ser comido por leão, e Policarpo faz um comentário jocoso com isso. A mesma coisa, posso te queimar vivo, e Policarpo faz outro comentário jocoso com isso. E no final ele fala, nega Jesus, eu te salto. E ele fala assim, e Policarpo diz assim, olha, servi ao meu Senhor 86 anos, e ele nenhum mal me fez. Por que eu iria negá-lo no final da minha vida? E então, ele é condenado à morte, aí já contei para vocês, né, que ele é queimado vivo, já contei lá, segundo a história, quem são os primeiros a pegarem as madeiras para queimá-lo. Então a ideia é essa, que era possível evitar, mas eles precisariam negociar coisas que eram inegociáveis, né? Mais uma vez, e tereis tribulação de 10 dias. Como eu falei para vocês, essa é uma carta histórica, ou seja, pode ter acontecido uma igreja em Esmirna que tenha sofrido 10 dias agudos de perseguição, mas essa também é uma carta profética. Aqui a gente tem uma mensagem profética. De Nero até Diocleciano, que é o último imperador romano que faz perseguição aos cristãos, última grande perseguição de Diocleciano, depois você tem Constantino no Edito de Milão, no ano 313. Quantas perseguições Roma organizou de forma de Estado, ou perseguições de Estado, sistematizadas contra a igreja? Quantas foram? 10. A última perseguição é de Diocleciano. Diocleciano foi a pior das perseguições, certo? Se a gente hoje não tem tantos manuscritos do Novo Testamento antes do ano 300, inteiros, nós devemos isso a Diocleciano. Ele é o responsável por isso, por tantos que ele destruiu, né? Diocleciano fez a pior perseguição e adivinha quantos anos durou a perseguição de Diocleciano? 10 anos. Foram 10 as perseguições, isso é história, ok? E foram 10 anos que durou a última perseguição. O que o Senhor está dizendo para a igreja de Esmirna, para todas as igrejas, para nós, igreja, é que está tudo sobre o seu domínio, está tudo sobre o seu controle. O choro pode durar uma noite, o choro pode durar 10 dias, mas a alegria, ela vai romper ao amanhecer. Deus está dizendo assim, olha, eu estou dando limite às coisas. A gente encontra isso quando a gente vê lá na vida de Jó, né? Deus, ele vai dando os limites. Então o Senhor está dizendo para Esmirna, olha, eu sei da tribulação que vocês vão passar, eu sei do problema, mas eu estou pondo limite a todas as coisas. Amém? Terminando, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ser fiel até a morte, quem está falando isso é Jesus. E essa palavra tem peso vindo da boca dele, porque ele foi fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida é uma figura que os vencedores, os atletas, Esmirna era conhecido também pelos seus campeonatos atléticos, os vencedores das competições, quando eles terminavam, eles ganhavam uma coroa de louros, né? E o Senhor está dizendo, ao final dessa corrida, eu vou estar coroando vocês. É interessante também que nós estamos no livro de Apocalipse, esse é o último livro, é a volta do Senhor, ele está vindo. Quando os reis chegavam à cidade, alguma cidade que eles tinham dominado, era comum que essa cidade preparasse uma coroa e desse de presente ao rei, uma coroa de ouro, pedras preciosas, e desse de presente a ele, né? E aí ele usava a coroa que o cara estava dando para ele, levava embora o ouro, as pedras preciosas, né? Jesus é aquele que na sua vinda é ele quem dá a coroa. Ele é o rei que traz as coroas para dar aos seus servos. Nós não temos, e a glória dele é tanta que nós não temos como dar uma coroa para ele. Então ele dá coroa para a gente, né? E é outra coisa importante, essa carta é escrita aos anjos das igrejas. Olha, anjos da igreja em Éfeso, anjos da igreja em Esmirna, anjos da igreja em Tiatira, anjos da igreja em Pérgamo, né?
mas a igreja tem que dar ouvidos ao que o Espírito está dizendo. Não é o que o anjo está dizendo. Às vezes o anjo pode falhar na transmissão da mensagem. Às vezes o mensageiro peca na transmissão da mensagem. Né? O anjo mensageiro, você volta aí algumas aulas e já falou sobre isso. Mas a igreja precisa ter ouvidos para aquilo que o Espírito está dizendo à igreja. E o que ele está dizendo a Esmirna é: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. O da segunda morte a gente já viu nas aulas anteriores, é o lago de fogo e enxofre, Geena, é a morte eterna. Amém? Se tiver alguma dúvida, volta aí algumas aulas atrás e aí a gente fala bem sobre isso lá. Contextualizando e terminando a mensagem depois de 1 hora aí, nem sei, 13 minutos, diz assim: uma carta para quem? Para quem é essa carta? Essa carta é para toda a igreja, em qualquer tempo, que esteja passando por uma situação de perseguição, uma situação de tribulação, uma situação de dor. E olha, eu vou até acrescentar, uma situação de invisibilidade. Porque Esmirna era uma igreja invisível de seus irmãos. É incrível, né? Assim, eu não vejo uma palavra de uma igreja, de um irmão indo socorrer Esmirna. Se teve, não foi escrito, né? Não apareceu. Jesus não fala com nenhuma das outras igrejas assim: olha, obrigado porque você foi lá e socorreu Esmirna. Não, parece que Esmirna passa por esse problema particular dela, invisível às outras igrejas, né? De algum modo. Então, para quem? Você que está me ouvindo, que está passando por um momento de tribulação pesado, está sofrendo, está em dor, e principalmente invisível aos seus irmãos, já te peço perdão por a gente não estar te enxergando. Essa é uma mensagem para você. Ele está te vendo, ele te conhece, ele conhece sua tribulação, sua pobreza, sua dor, certo? Ser fiel até a morte, e ele vai te dar a coroa da vida. Próximo, a igreja vai sofrer perseguições. Não tem o que fazer, a igreja vai sofrer perseguições. Uma falsa igreja pode até se aliar com o Estado, a gente pode até conseguir uma igreja oficializada aí pelo sistema, uma igreja que o sistema determine quais são as pautas que a gente pode falar, quais são os temas que a gente pode abordar, vai dizer o que a gente tem que dizer que está certo, o que está errado. E se a gente for e aceitar todo o status quo aí do Estado, o Deus Estado, ele sempre, o culto ao Estado, presta atenção, o culto ao Estado foi sempre quem mais matou pessoas no mundo e quem mais matou cristãos, ok? E essa é uma ideia que a gente vê aí hoje, muitas vezes acontecendo aí, quando tem essa coisa de idolatria e a gente vai perdendo as liberdades individuais. E elas podem ser veladas ou abertas. Né? A gente hoje passa no Brasil muitas perseguições veladas, tipo assim, fecha uma igreja, a igreja não é essencial, mas a liberdade de direito a culto está na Constituição, mas fecha aí. A gente vê que os sistemas de leis humanas não são suficientes para garantir algumas liberdades que a gente, por lei, também teria direito, tá certo? A gente precisa estar colocando isso diante do Senhor. Então a igreja vai sofrer perseguições e nós precisamos colocar a nossa confiança no Senhor. Nossa confiança não pode estar espaldada em homens, em ideologias, tá certo? Em políticas, né? Terceiro, precisamos estar preparados para todas as possibilidades que hão de vir. Todas. Eu falei ainda há pouco que eu acho que a grande tribulação talvez seja mais em extensão do que em intensidade. Se você fizer uma pesquisa e ver o que está acontecendo hoje com os irmãos na Coreia do Norte, com os irmãos na China, com os irmãos de alguns países da África e do Oriente Médio, você talvez concorde comigo. E a gente pode estar preparado para todas as possibilidades que hão de vir. Se você ler o Apocalipse, não é uma mensagem de pavor. Isso é verdade de encorajamento. A gente precisa estar preparado. Como é que a gente vai estar preparado? Eu vou fazer como para estar preparado? A gente tem muitas formas de a gente se preparar, mas uma delas é a gente estar buscando o Senhor, a gente está ouvindo o Espírito, a gente está buscando a força no Senhor, direção no Senhor, sabedoria no Senhor, conselho no Senhor, porque Ele vai nos fortalecer para esses momentos. Amém? Vai nos dar graça. Próximo também é importante que nos questionemos quantas concessões temos feito para evitar qualquer tipo de problema, seja no trabalho, círculos sociais e até familiares, porque é comum que a gente fale assim, eu sou cristão e nunca tive problema. Vocês estão falando isso para mim aí, que a gente vai ser perseguido, mas eu nunca fui perseguido no meu trabalho, eu nunca fui perseguido na minha família, eu nunca fui perseguido dos meus amigos, eu nunca fui perseguido. A pergunta é,
Você está fazendo muitas concessões para que não tenha sido perseguido? Porque às vezes a gente tem uma vida confortável, a gente fez muitas concessões, faz muitas concessões, a gente evita falar, a gente ri daqui não era para rir. Quando a gente fala de participar dos banquetes, lá das guildas, a gente pode pensar assim, eu não participo de banquetes, mas às vezes você senta na roda dos escarnecedores, às vezes você ri dos escarnecimentos, às vezes você compartilha os vídeos, às vezes você dá like, você está curtindo coisa que não era para curtir, você está seguindo gente que não era para seguir, você está cantando música que não era para cantar, você está usando valores que não eram para ser usados por você, e você está reproduzindo isso, né? E por fim, pergunta final. Até onde nós estamos dispostos a ir? Porque a igreja de Esmirna tinha que estar disposta a ir, ser fiel até a morte. Está disposto a ir até onde? Até onde você vai? Pensa, até a morte é o extremo. Mas a gente está conseguindo ir até ali? Pelo menos até a parte do caminho? Está conseguindo ser fiel pelo menos até alguém te descurtir? Até você perder 50% dos seus seguidores? Até aqueles que diziam que eram seus amigos não serem mais, te cancelarem? Sei lá, até onde você está disposto a ir? Porque, segundo o Apocalipse, nós vamos precisar ser fiéis até a morte, se não todos, alguns pelo menos. E queria colocar uma meditação do C.S. Lewis, que ele diz assim, ó, tudo que não é eterno é eternamente inútil, certo? Então, assim como a igreja de Esmirna, que precisava estar olhando para aquilo que era eterno, ela tinha uma riqueza que era eterna. Eles eram pobres, mas Jesus diz que eles eram ricos. Tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Então, se a gente está juntando tesouros, amigos que não são eternos, tesouros que não são eternos, um conforto que não é eterno, é eternamente inútil. Que a graça do nosso Senhor Jesus seja com todos nós, que Deus nos fortaleça e Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus.